sociais também. Relaxar um pouco aqui. Dá para ser atrasado da hora. Então, hein? Muito bem, agora são 17 horas e 18 minutos, uma ótima tarde para você, tarde de quarta-feira, 14 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos à nossa programação, você que já estava aí desde as 4 horas e a gente, como havíamos anunciado anteriormente, estaríamos recebendo hoje a senhora Nájila, onde a mesma vai estar abordando o tema O Homem de Bem, e por aqui está a senhora Nájila, por aqui também está a Augusta fazendo companhia nessa tarde. Seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa rádio. Eu digo nossa porque ela é minha, ela é sua, ela é de toda a comunidade. Seja bem-vindo, Nájila. Muito obrigada, Hernandes. É sempre uma alegria estar aqui. Primeiro, estar na minha cidade, estar na minha comunidade. E uma alegria enorme estar podendo falar, estar podendo dialogar com todos e que nós estejamos com muita fé em Deus, à luz da orientação de nosso grande Mestre Jesus Cristo, de todos os bons orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, e, sobretudo, toda a energia cósmica maravilhosa que Deus permite que estejamos sempre mergulhados nela. É muita alegria estarmos juntos nessa atmosfera de amor, paz e boa energia. Boa tarde a toda a comunidade de Novo Cruzeiro, a todos os ouvintes da Rádio 100. Estejamos unidos, irmãos, em torno do bem. Para início, nós vamos ler um texto tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz parte do capítulo 17 e diz o seguinte: o homem de bem. O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem o que desejaria que lhe fizessem. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou as expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha,
nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes de seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que ferem com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem do bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. O homem de bem procura dar valor ao seu espírito. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto possa tornar mais penosa a posição subalterna em que os outros se encontram. O subordinado, da sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim aqui enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar se acha no caminho que conduz a todas as demais. Pode seguir. Não?
Está aí uma breve explicação, porque o homem de bem vai muito além de tudo isso, né, Nájila? Depende de cada um de nós. Mas onde é que nós encontramos esse homem de bem hoje em dia? Nós o encontramos em cada um, porque Deus é imanente em todas as criaturas. Se Deus é imanente em toda a sua obra, isso é unânime. Qualquer religião que você vá, você pode ir para o budismo, para o hinduísmo, você pode ir para as denominações evangélicas inúmeras, para o catolicismo, para o kardecismo. Todas elas são unânimes em afirmar que Deus é presença, que Deus é onipresença. Essa palavra, essa afirmação da onipresença de Deus significa que Ele está em tudo e em todos. Então, o homem de bem está em cada um. E cada um deve todos os dias se convidar a expressar este homem de bem que há nele. O nosso grande cuidado hoje, eu não tenho dúvida, que é vencermos em nós mesmos a correnteza materialista, que é capaz de ir colocando sempre para dentro de nós o homem de bem e deixando que nós tragamos na nossa superfície um homem egoísta, pronto para dar resposta grossa quando recebe uma posição grosseira de alguém, pronto para reclamar de um político que não atende o que ele espera. Ele é um homem, o homem, eu diria, vencido pelo materialismo, e que se entregou ao materialismo. Ele é um homem que vive um expectativismo tão exagerado que mesmo aquelas pessoas que apresentam, já expressam esse homem de bem na fração que é possível àquela pessoa. O expectativismo não deixa o egoísta enxergar que ele está diante de uma situação que está expressa, que aquela pessoa está expressando o homem de bem que há nele. E daí ele esmaga essa posição de bem com seus conceitos e seu expectativismo exagerado. Ele passa, quem sabe, até a explorar a bondade do outro. E o outro passa a ter que parar de expressar o bem, porque se continuar, será explorado até a depredação. Esse é um grande cuidado que nós precisamos ter. E saber assim, o homem de bem está em cada um na imperfectibilidade que cada um de nós é. Nós somos imperfeitos, nós estamos rumo à perfeição. Nessa imperfectibilidade, cada um de nós expressa faces do homem de bem. E aí nós vamos nos esforçando para aumentar o número dessas faces que nós somos capazes de apresentar, e ir aumentando, até alguém poder nos reconhecer como homem de bem um dia, mas sabendo compreender aqueles que ainda não expressam tantas faces. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos conviver com as pessoas em profundidade, sabe? Aplicar o nosso afetivo para encontrarmos o outro no seu afetivo, e nós enxergaremos, nós encontramos um olhar. O olhar daquela pessoa nos traz uma mansuetude para a vida. É ele expressando a face de um homem de bem que ele é capaz. Nós encontraremos em nossas famílias pessoas que não trazem ainda talento, por exemplo, para o trabalho, no sentido de produção, para atender os compromissos aqui da terra, mas ele é uma pessoa que é capaz do diálogo. Quando o ciclo está quase pegando fogo, ele é aquele que chega e traz um aconselhamento. Calma, gente, não é por aí. Ele expressando o homem de bem. Mas se eu, naquele momento, por ele ser uma pessoa que não é diligente, que não é trabalhadora, e ele chega apresentando essa face de homem de bem que ele já traz para me apresentar, eu dizer, como assim que agora você vai ficar pedindo paz? Nunca se mexe, nunca faz nada.
massacrei a possibilidade de viver a face de homem de bem que ele traz. Eu massacrei minha própria felicidade ali, porque eu podia ser feliz recebendo aquela face de homem de bem que aquele irmão está me entregando, está me mostrando. É nesse sentido que nós espíritas trabalhamos a coisa do homem de bem. Saber que ele está em cada um, e cada um apresenta o que já conseguiu construir em si, nessa caminhada espiritual maravilhosa que viemos fazendo ao longo de bilhões de anos, e cada um vai apresentando o que já consegue apresentar e está ali pronto para receber a minha semeadura, que quem sabe é exatamente a sementinha que ele precisa para expressar algumas outras faces que já estão lá, latentes nele, aguardando mais uma, às vezes não é nem uma semente, está aguardando um pouco de adubo. Às vezes é o adubo do amor, às vezes é o adubo do afeto, às vezes é o adubo de dizer, fulano, saia do passado e venha para o presente, faça o presente acontecer, porque Deus é presente. E ele está precisando desse adubo meu. Hoje em dia, um mundo tão imediatista, né? Às vezes a gente quer as coisas como se fosse num fast food, pronto, rápido, onde a gente encontra como ser, não que a gente deve espelhar em pessoas que não expressam nada disso, mas como se tornar uma pessoa com tantas nuances de bem, Nájila? Eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que construir uma cultura que incentive mais, desde a hora que uma criança chega ao mundo, que nós comecemos a incentivá-la a fazer meditação, a fazer reflexão, a avaliar o que ela traz de bom, expressar o que ela traz de bom, e não passarmos a mão na cabeça do que ela não expressa bom, de bem, não passar a mão na cabeça, mas por outro lado não criminalizá-la, não agredi-la, não massacrá-la. Nós estamos aí construindo a sede para ser uma comunidade terapêutica, não sei se você está sabendo. Num sítio que meus pais deixaram, a comunidade terapêutica de Campo Cruzeiro ficou sem sede e fizemos um contrato de comodato, e eu, meu marido, meu irmão e a esposa dele estamos construindo a sede para entregar a terra já com a sede em sistema de comodato para a comunidade terapêutica existir ali. Cada irmão nosso que entrar lá é um homem de bem, que por uma questão de caminhada, ele entrou para um desvio. E quando nós falamos em desvio, nós não estamos falando desvio no sentido pesado, criminalizado. Não, não. Porque Deus nos cria para sermos homens de bem. É imanente em nós, está aí pronto em nós, para qualquer hora que quisermos fazer, para o tempo todo fazermos o que resolvermos fazer, nos dá a liberdade de ser. É que maravilha que é o Pai. Nos permite a liberdade de ser. Nessa liberdade de ser, às vezes nós não conseguimos nos alinhar no melhor caminho. E assim nós fazemos o desvio do melhor caminho. E nós precisamos alcançar esse conceito de desvio do melhor caminho. Mas ele continua trazendo o homem de bem nele. E esse homem de bem é dia a dia, né? É dia a dia. Porque também buscar ser o homem de bem, a Nájila busca ser uma cidadã do bem. Mas quem sair da trilha com ela está arrasado. Então ela não está buscando ser uma pessoa de bem. Errou comigo, errou uma vez só. Errou comigo, errou uma vez só. Né? Não quero nem conversa. Eu não quero nem pedido de perdão. Tudo isso eu estou mostrando que eu estou muito longe no sentido de acolher meus irmãos. E a plataforma principal de todas as religiões
cristãs e não cristãs, não estou falando dessas ligadas aos processos do Oriente Médio. Estou falando das religiões que estão aqui no nosso país. O budismo, o hinduísmo, o cristianismo, que é esse conjunto de religiões que envolvem a católica, as evangélicas e o kardecismo, que são religiões cristãs, a plataforma principal delas, o amor ao próximo, o exercício da caridade, do perdão, o exercício da fé em Deus, a prática de todos os dias construir em nós resiliência para não vivermos nos quebrando com cada evento. Às vezes nós nos sentimos meio amassadinhos, aí nós nos recolhemos, uma prece, uma meditação, o que eu aprendi com essa experiência, o que ela significa para mim, o que eu posso ser de melhor de agora em diante, tendo vivido essa angústia, ou essa dor, ou essa porretada. Nos levantamos, porque somos resilientes e o Pai nos permite resiliência. Todo dia nós temos dificuldades, né? Sempre haverá problemas, mas o negócio é resistir, é suportar e procurar ser melhor, porque se a gente não procurar ser melhor, nunca chegaremos a esse ponto de ser uma pessoa que busca se tornar alguém de bem. Eu penso dessa forma, que sempre eu falo com a minha filha, eu digo o seguinte: te amar é a coisa mais fácil do mundo, porque você é minha filha. Agora, amar aquele que talvez me magoa, aquele que talvez me machuca, ou aquele que eu nem conheço, que eu preciso estender a mão, é aí que eu tenho que demonstrar verdadeiramente quem eu tenho que ser. Porque é esse que é o amor. É o amor incondicional. Amor incondicional é isso. Amor incondicional não é assim, qualquer condição eu posso me dar ao direito de aplicar qualquer condição no Hernandes, porque amor é incondicional. Não. Eu tenho que ter muito cuidado para preservar essa amizade boa entre nós, porque uma condição de preservação dessa afetividade, que é um alimento para o estado de amor, a condição para essa afetividade continuar existindo e cada vez mais rica e mais robusta é o respeito. Tanto que amor, ele é a soma, amor é hoje estudado, tratado, compreendido, trabalhado como uma complexidade. Complexidade hoje não quer dizer difícil. Quando eu estudei, eu estou com 70 anos, quando eu estudei a palavra complexidade, significava difícil. Quando eu dizia que um assunto era complexo, aquele assunto era difícil. Não. Hoje, complexidade quer dizer aquele elemento que é a soma de vários que se congruem para compor um elemento único. Então, amor, afetividade, resiliência, perdão e esquecimento, trabalho em prol do outro, a caridade, a prestação de serviços, a diligência, compõem o amor. Nossos filhos, nós optamos por tê-los. Nós estamos no século XXI. Mesmo eu que tive filhos no século XX, já foi muitos anos após a criação pelos nossos irmãos cientistas, à luz de Deus, de métodos contraceptivos. Optamos por ter filhos. É meu dever cuidar, é meu dever um conjunto de coisas, dentre eles o amor que eu devo estender a todos, eu devo estender aos meus filhos. Inclusive a gente tem que revisar isso, porque nós estamos estabelecendo amor para com os filhos e amor para com os de fora. Com os de fora é um amorzinho magro, ele é anêmico, ele é quase
bambeando sobre as pernas. A qualquer hora ele vai para o chão e a enxurrada leva. Mas isso não é amor. Agora, com meu filho, também não está sendo amor, porque eu estou sendo conivente. Eu não estou ensinando a ele fortaleza para viver num planeta com a complexidade que é o planeta Terra. Isso as professoras estão desesperadas. E eu não estou falando isso da minha cabeça, não. Eu faço trabalho. Desesperadas, tem muitas que estão doentes. Doentes porque elas fizeram um projeto de trabalhar o magistério. Um projeto que é missionário, como todos os demais. Você é missionário na sua profissão de comunicador, eu sou missionária na minha profissão de orientadora de alimentação, uso de plantas medicinais, saúde, etc., no Rio de Janeiro, né? Estar ali à frente de uma loja que é uma verdadeira, graças a Deus, escola. Não tenho o menor interesse de ter um comércio que seja só comércio por comércio, não me interessa. O dia que você for lá, vale a pena você passar uma manhã, você vê como é o nosso trabalho. Cada um de nós, missionário, nesses postos todos que estamos, que é o que o nosso mestre disse: vós sois todos como eu. Então, ele era um missionário, somos missionários, tá bom. E nessa condição de missionário, nós estamos nos transformando em não missionários com relação aos nossos filhos e aos nossos netos. Nós não estamos exercendo a missão de educar para a vida num planeta de uma complexidade enorme. Não sei falar de outros planetas, não estive lá e nenhum cientista ainda está conseguindo trazer maiores informações, se há populações lá, como são, como se organizam, como vivem. A gente ainda não consegue ter esse feedback. Sei que no planeta que eu vivo é uma complexidade e que nossos filhos têm que estar muito fortalecidos. Nós nos perguntamos aqui agora, eu e você nos perguntamos se estamos fazendo o papel de homem de bem como educadores das crianças que estamos recebendo. Que é só colocar aqui a palavra educar, quer dizer cultivo do espírito. Adaptação do espírito que chega à Terra para viver aqui, durante o período que ele tiver que passar aqui, que seja 10 anos, 20, 50, 70, 100 anos, qual é a base que estamos dando para ele viver isso, como homens de bem, que queremos ser. Eu não tenho dúvida que todos queremos ser homens de bem. Nesse tempo aí de mudança, como você falou aí, que você foi mãe ainda, né? No século XX. Isso, né? Já fazendo essa transição do século XX. Quadra do século XX. Meus filhos são de 81 a 87. E nessa transição aí de tempos, você acha que os valores para se tornar alguém de bem mudou ou está faltando empregar, como você disse em casa? Os valores não mudaram, porque os valores são universais e eles são atemporais. Eles são atemporais. Respeito, trabalho, falta aplicação, diligência, falta educação na família. E a escola hoje recebe uma criança torta. Desculpa a expressão? Desculpa mesmo, eu peço à comunidade perdão. Mas a escola recebe uma criança que não sabe nem quer ouvir, ela não está acostumada, não sabe obedecer tempo de ficar sentada, não sabe ter compromisso, não sabe ter comprometimento. E a escola não é agência de educação em primeira instância. Em primeira instância, a escola é agência de instrução. Naquele período que nós delegamos nossa criança à escola, ela tem o dever de continuar a educação que essa criança estava recebendo em casa. Mas qual é a educação que ela está recebendo em casa? Ela quer aprender? A família não incentivou a aprender. Eu hoje passei o dia trabalhando num lugar que uma criança de 2 anos e 4 meses passa um tempo enorme com um celular na mão. Gravíssimo.
graças a Deus, lá não tem sinal. Daqui a pouco eles vão para um lugar que terá, porque são transitórios lá. Estão lá como vigias num período de construção lá. Daqui a pouco constrói, entrega a comunidade, eles se mudam. Irão para um lugar que tem sinal. E essa criança ela já está viciada. Quando a mãe pede o celular, ela chora, esperneia, se joga. Uma menina linda, inteligente, afetiva. Aí eu, quando estou lá, digo, peça a sua mãe para guardar o celular e vem trabalhar com a tia. Aí ela vem, com os 2 anos e 4 meses, pega uma pazinha, carrega coisa no baldinho, e eu lá fazendo muda, e eu lá medindo no terreno, e ela medindo com uma varinha, e eu medindo com a trena, e daí eu vou fazer outra atividade, ela vai comigo. Para você ver que a criança, quando ela é convidada, quando a gente diz para ela com moral, não é assim, você quer? Não. Querido, olha só, está no horário de tomar sol, você está dentro de casa com um aparelho que vai estragar seus ouvidos, vai estragar seu cérebro, vai estragar seus nervos, você vai ficar toda sentindo dor daqui 20 anos. Vamos para o sol umas 2? Ela foi. Sem nenhum empecilho, né? O que falta é isso. Eu acho que às vezes, eu me coloco às vezes até nessa situação como pai, a gente tem aberto muita concessão para a educação dos nossos filhos, tem substituído, né, essa educação em primeira instância, como você disse. A gente tem substituído essa educação, muitas das vezes, entregando um celular nas mãos. E a gente esquece de ter um diálogo, falar sobre o nosso passado. Né? Eu, de vez em quando, as meninas da minha rua não sabiam pular a amarelinha. Houve um tempo eu falei, vamos ensinar um negócio aqui. E as meninas começaram e falaram, quem ensinou a gente a pular a amarelinha foi a Hernandes. Porque a gente esqueceu de algumas situações que fazem com que a gente evolua, com que cresça, né? Com que aprenda. E quando o pai e a mãe chamar, a gente vai saber, opa, já é hora de ir para casa. E no celular, quanto tempo que fica ali, né? Não, e o celular foi uma máquina desenvolvida para crianças brincarem? Primeiro vamos fazer essa reflexão como homens de bem. Quero falar que não estou fugindo do tema, não. Como homens de bem, o celular é feito, o sistema de energia, vamos falar em ondas, é para um sistema em tenra formação, como é de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Não é. O que está ali é informação para essa idade? Também não. A criança vai apertando o dedinho, vai aparecendo coisa inapropriada para ela. Só que quando ela chegar nas mãos da escola, ela já, quem sabe, não apresente mais condição fácil de vir a ser o homem de bem que está nela, pronto para expressar. Mas foi embotado. Eu acredito que pais, como eu disse, eu me coloco, mais uma vez a gente tem que começar a aplicar aquilo que a gente aprendeu. Aprendemos com os nossos pais, né, com os nossos avós, ter momentos de diálogo, expressar aquilo que somos, aquilo que vivemos, contar. Eu estava agora há pouco ali no notebook mostrando uma foto antiga para minha filha, mostrando, olha, aqui hoje nesse lugar é o Banco do Brasil, olha onde que é a Copasa. A gente mostrar um pouco mais, expressar como éramos e como somos, como evoluímos, mas será que evoluímos mesmo para ser esse homem de bem? Nós evoluímos, nós temos condição de ser o homem de bem. Eu sou muito satisfeita com a evolução. Sim. Por exemplo, acho maravilhoso você conviver com a tecnologia hoje. Como homens de bem, nós temos que aprender a usá-lo corretamente. Não sou contra a evolução, sim, não. Porque a gente tem que saber avaliar o que é evolução. Evolução é eu estar embarcada num ônibus de Teófilo Otoni para Novo Cruzeiro, que ele vai me despejar em Teófilo Otoni, que eu preciso embarcar para aqui o quanto antes, porque minha agenda vem cravada de atividades e que eu tenho que dar conta e prestar contas a mim mesma e a Deus delas.
E eu poder da estrada ligar para um dono de van, fulano, é você que faz no Cruzeiro, tá faltando no Cruzeiro 8 da manhã, e já desembarcar lá com uma van agendada, parando na porta, me apanhando com 500 trouxas, e entrando nessa van e eu me despejando aqui, 11h30, meio-dia. Olha que bênção. É ótimo. Ao invés de eu ficar horas numa rodoviária lá esperando um ônibus que vai vir, porque não contatei a van, ela foi embora, ela não sabia, não me esperou 10 minutos porque o ônibus atrasou. Sabe essas coisas da tecnologia? Que maravilha que é. Vamos umas tecnologias muito simples, que às vezes a gente fica culpando a evolução. Olha que tecnologia maravilhosa, usar água sanitária. Sabe que a gente valoriza? Algo que a gente nem pensa às vezes, né? É tecnologia, não é não? Porque tecnologia não é a ciência da técnica? Uai, misturou cloro com água, fez um produto que é capaz de arrancar as cracas da minha cozinha, do banheiro, da área de serviço, e a casa ficar limpa, e eu feliz, trabalhando feliz nela, produzindo mais, porque estou num ambiente higienizado. Derramou não sei o que, põe água sanitária, esfrega na hora, tira na hora. Porque às vezes quando a gente fala em tecnologia, nós estamos indo para coisas muito acima. Não, nós temos que saber logia e técnica. Até o álcool em gel, né? Álcool em gel, imagina, durante uma pandemia. Será que demos valor para essa tecnologia de transformar álcool num gel? Através de uma operação química simples. E fluiu muito para o bem, né? E que influiu para o bem. E que quem desenvolveu, naquele momento, ele estava ali, pesquisando, fazendo renúncias para chegar a esse álcool em gel. Ele mostrou sua face de homem de bem. E disponibilizou um produto que permitiu que muitos homens, no seu exercício, buscando aumentar sua capacidade de homem de bem, de expressão de homem de bem, porque não é a capacidade de homem de bem que a gente aumenta, a capacidade está aqui dentro de nós, tem que aumentar. Deus é o máximo, gente. Deus é inteligência suprema, é bondade suprema, é cognição suprema. Nós só temos que expressar. E esse esforço é só de nós conseguimos fazer leituras e releituras. Para isso nós temos que seguir o nosso mestre do orar e vigiar. Caminhe para dentro de ti. Um exercício, né? Vigiar não é vigiar apenas A assim. vida do outro, o que ele quer E dizer. nem na minha própria. É caminhar para dentro de mim e encontrar recursos. Acessar minhas jazidas. E a principal delas, a presença de Deus. Para ser luz, né? Para ser luz no mundo, que é o que Cristo diz que nós somos. Vós sois luz no mundo, expressai a vossa luz. Será que Cristo diria que nós somos luz no mundo se Ele não tivesse a certeza da imanência do Pai em nós? E que todos esses átomos aqui são luz? Os átomos já são luz? Porque seria facílimo a Nájila, enquanto espírita, dizer que o espírito é luz. Sabemos que o espírito é luz. O católico não fala espírito, fala alma. Eles sabem que a alma é luz. Não sei bem como é a denominação que o movimento evangélico dá, mas provavelmente ele tem uma outra linguagem. O espírito é luz. Mas a imanência desse Pai em tudo permite que tudo seja luz. A ciência diz que a escuridão é a ausência de luz. E onde há luz, não tem trevas. E muitas das vezes a gente deixa essa treva nos dominar para que a gente não seja luz e essa luz possa fazer com que a gente expresse ser essa pessoa de bem, da qual é o próprio tema. Exatamente. E é onde nós haveremos de estar.
buscando olhar mais para dentro de nós, buscando acessar mais nossos registros que estão aí, buscando nos informar mais de nós mesmos. Aqueles que são cristãos, buscar mais as súmulas de Cristo. Me desculpa uma coisa que eu vou falar, que eu sei que muita gente não vai concordar, mas na Bíblia tem passagens que a gente vê claramente que é nas traduções que irmãos injetaram, e nós sabemos, como Cristo já nos alertou, separar o joio do trigo e no bom sentido, nos agarrar ao que é orientação de Cristo, nessa maior número de consultas ao nosso interior, sermos mais influenciados pelo nosso Criador, pelos nossos orientadores espirituais e menos influenciados pelos padrões inferiores, inclusive os atrelados ao materialismo. Mas como? Vigiatura e prece. É o que você disse, e autoconhecimento. Né? É o vigiar, né? Mas Cristo não foi incisivo nisso? Não é só numa passagem lá que ele nos... O orar e vigiar compõe uma das súmulas. Mas quando você vai estudando outras súmulas, o orar e vigiar está subliminarmente ali. Subliminarmente está. Por exemplo, quando trazem um homem para ele tratar, para ele curar, e ele diz: ó homens de pouca fé, por que não fazeis vós? Até quando eu tenho que estar convosco? O que ele está mandando a gente fazer? Caminhar para dentro de nós, caminhar para dentro de nós e enxergar nossas potencialidades e passar a expressar o homem de bem que nós somos, mas que não estamos expressando, estamos carregando para o outro fazer. Ou seja, atribuindo uma função que é nossa para outros. Para outro. Não, tem um mestre aí, para que eu vou fazer? Leva para ele faz. Não é não? O velho escorar. É o que eu ia dizer. Na minha infância aqui, a educação era: menino, para de escorar no outro e faz o que você tem que fazer. E não tinha muita conversa, não, tá? Vai fazer o que você vai fazer, o que você tem que fazer, e para de escorar no outro, esperar pelo outro. Vai embora, vai fazer. Mas hoje eu acho que está faltando muito isso, essa palavra de, não autoritarismo, mas de autoridade. Isso mesmo. De autoridade. O filho que às vezes levanta e nem sequer arruma a cama e fala: eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas não arruma nem a cama porque está faltando uma voz de autoridade para dizer para ele. Que tinha que ter vindo de base. Sim. Não adianta quando meu filho fizer 18 anos, você já está um homem feito, eu sou obrigada a ficar arrumando a sua cama, lavando suas roupas, não sei o que. Não, eu não construí a base, infelizmente. Dificilmente eu vou conseguir um sucesso tão grande quanto eu conseguiria se começasse na base. Sempre é hora de começar, e eu não tenho dúvida disso. Sempre é hora de começar. Mas quanto antes começarmos, mais felicidade nós teremos e menos será o nosso peso sobre os ombros e sobre o ombro de quem nós estamos ali coordenando. São nossos filhos. E esses filhos que hoje em dia, como eu disse de início, esse imediatismo, é o que está faltando, é isso que você disse, é a base, é o alicerce, é o que dá solidez para essa construção do dia a dia, né? Eu se morasse aqui, faria um trabalho intenso junto às escolas para que as professoras tivessem uma certa coragem mesmo de enfrentar essa situação de vir às rádios e pedir socorro às famílias. Eu fazia um trabalho aqui em Novo Cruzeiro junto às escolas. Não sei se você lembra disso. Lembro. Porque na época eu fazia na escola e vinha e colocava na rádio. Você lembra disso? Lembro. Quando eu me revelei espírita, por preconceito religioso, os pais e tutores não quiseram mais ir às escolas assistir minhas preleções nas escolas. E o trabalho foi suspenso. Mas é lastimável que tenha sido, porque hoje nós temos um conjunto de professoras
diretoras, supervisoras de ensino, e a outra função, professores, diretoras, supervisoras, vice-diretoras. Nós temos o conjunto todo extremamente exausto, não exausto de trabalho, exausto de tentar fazer um trabalho e não conseguir fazer a contento. E isso, a meu ver, é uma das coisas que mais gera exaustão na pessoa, porque isso mina a plena produção de energia das pessoas. Mina a minha também. Vem as doenças. E daí vem as doenças. Porque a pessoa, nós somos uma usina, cada um. Não é nós, humanos, não podemos também agora nos arrogar, somos a usina. Não, um átomo é uma usina. Ele usina a sua energia e emite luz para o meio. Um átomo, hein? Subpartículas atômicas são energia. Olha que lindo. Essas subpartículas atômicas se combinam, formam átomos. Já uma energia mais complexificada e, portanto, mais luz, né? Esses átomos se combinam, formam moléculas, células. Cada célula já é uma usina. Uma coisa impressionante de trabalho, de eficiência em trabalho. Imagina que nós somos trilhões de células, todas gerando energia. Somos uma mega usina. Mas essa mega usina precisa o tempo todo se retroalimentar. E o maior retroalimento dessa usina, junto com os hábitos de vida, que é sol, é o sistema solar que abastece, que nos fornece energia, que fornece energia para todos os sistemas vivos na Terra, tá? O sol. A água não tem substituto para a água. Oxigênio não tem substituto para oxigênio. Alimentação, não há substituto para alimentação de qualidade. A gente já faz um desvio aí que é desvitalizador por excelência, produtor de doença, que é a alimentação com agrotóxico, refinada, excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura e etc. Junto com esse conjunto de hábitos, essa mega usina, que é esse conjunto humano, o tempo todo, esse conjunto celular combinado, não é nem combinado, em comunhão com o espírito, que é a alma, está produzindo energia para se realimentar o tempo todo. O que sobra dessa energia, disponibilizamos para o meio. Assim como as plantas disponibilizam, as minhocas, os ratos, as baratas, todos disponibilizam a energia excedente que eles produzem para o meio. Estão aí todos esses estudos maravilhosos sobre a energia cósmica universal. Certo? Agora, imagina você fazer um trabalho, esses conjuntos de profissionais tentando ser homens de bem na educação para produzir os próximos homens de bem, encontrar pessoas que são desanimadoras. Tudo que ele planejou, ele não consegue levar a cabo satisfatoriamente. Porque quem chegou à mão dele já chegou sem um orientador, no sentido de estar formando o homem de bem ali desde a hora que engravida. Engravidei, estou colaborando para trazer ao mundo o próximo homem de bem. Eu vou ter que saber a hora de dormir, as festas que eu vou comemorar o aniversário desse homem de bem que já chegou ao mundo. Eu posso fazer um aniversário de uma criança de 1, 2, 3, 4 anos numa pizzaria? Ou num bar? Ou no bar? Mas eu já estou
falando do lugar light, tá? Pizzaria. Mais leve. Onde a minha vizinha aqui está tomando uma cerveja trincando de gelada. O meu vizinho ali está tomando uma batida junto com a pizza. E o outro está tomando uma cachaçinha, não sei o que, não sei o que. Os assuntos já saíram do normal, porque o álcool já está no metabolismo ali, humoral, cerebral, etc, etc. Que homem de bem que nós vamos receber na escola depois? Que projeto de homem de bem? Que é um projeto. Nós estamos colaborando nesse projeto. É como se o pai depois falasse com o filho, não beba, mas eu bebo. Não fume, mas ele fuma. Isso. Né? Uhum. Como passar adiante aquilo que você... E um detalhe, né? Vamos colocar meu esposo, vamos pensar no homem. Meu esposo, 70 anos. Quem sabe ele tenha conseguido se manter se ele bebesse, né? Não bebe, de jeito nenhum, nem fuma. Daria conta nem de estar casada com ele se fizesse isso. Não suporta cheiro de fumo, não suporta cheiro de álcool, não suporta ambiente com aquelas risadas e aqueles assuntos que já não vem mais da pessoa. Vem da pessoa somada com toda a energia que aquele álcool leva ela a acessar. Tá bom. Agora, suponho que ele tivesse tido um pouco o hábito de beber fim de semana e conseguisse autocontrole para beber só no fim de semana. Socialmente falando. É o tal do socialmente. Qual a garantia que ele teria que aquela criança que chegou ao mundo ali no lar iria conseguir, vendo ele no fim de semana, que é quando ele está em casa, já que durante a semana inteira ele não está em casa, de dia. E aquela criança o vê no fim de semana se alcoolizando. E não o vê de dia que ele está trabalhando e não está alcoolizando. A criança consegue fazer esse autocontrole que ele faz? Ela consegue construir esse discernimento só ver fim de semana? E a visão que vai ter é só daquela, né? Daquela situação Dos onde o momentos pai que está se estão alcoolizando. juntos. Dos momentos que estão juntos. Sim. As pessoas não estão conseguindo enxergar isso. E estão deixando de ser homem de bem. Com o próprio filho. Com a própria filha. E um detalhe. Todos os bons trabalhos acerca de álcool têm o álcool como a abertura de porta para as demais drogas, lícitas e ilícitas. Sim. Por que abre para as drogas lícitas? Porque aquele que se intoxicou com o aldeído, que é a estrutura química na qual o álcool se desdobra no nosso organismo, não sei se você sabe disso. Álcool não é o mais tóxico na história. O mais tóxico na história é o aldeído, que é a estrutura química na qual ele se desdobra em questão de segundos no nosso organismo. Que é deletério, é cancerígeno, arrasa com nossas articulações. Faz um desastre, tá? O álcool é lícito, mas já deveria ser considerado ilícito há muito tempo, mas não vai conseguir nunca, né? Com esse, porque é um comércio. Essa pessoa que alcooliza vai ter que um número muito grande delas. Vai ser o próximo depressivo ou o próximo a ter suas articulações detonadas, e ele vai ter que fazer uso excessivo de analgésicos, anti-inflamatórios, cada vez mais fortes para aguentar. Vai ser o dependente de drogas lícitas. Uns tornarão deprimidos, melancólicos, tristes. Outro ramo de dependência de drogas lícitas, sem contar no quanto ele abre a porta para as drogas ilícitas. E nós nos perguntamos que homem de bem estamos sendo. Para ser um homem de bem é necessário um corpo saudável, né, Nádia? Isso. Construção de um corpo saudável. Esse homem de bem. E além de
irmã está aqui nos colocando, né? A construção de um homem de bem passa pela construção de um corpo saudável, meu e de todos aqueles que passarem pela minha vida. Para eu estar construindo um corpo saudável, meu, eu tenho que estar construindo de todos que foram à minha casa. Vão receber uma comida de qualidade, não vão ter cerveja na geladeira, bebida alcoólica nenhuma, e vão ter momentos de assuntos que sejam construtores do homem de bem. E eu vou ter que moralmente ter a coragem de vez em quando dizer, vamos parar com esse assunto? Ele não combina com esse momento nem com o meu espaço. E para quem está nos ouvindo agora, Nádia, nesse momento, né, que talvez possa estar pensando, poxa, ela nem sabe o que eu passo, como eu vivo, o que está acontecendo na minha vida para mim fazer uso desse algo. Que conselho você poderia dar para essa pessoa que está ouvindo agora, nesse momento, que é um homem de bem, é uma mulher de bem, mas ainda não chegou ao ponto de demonstrar esse verdadeiro momento de bem que ele tem? Saber pedir ajuda. É o primeiro passo. É o primeiro passo. De acordo com a pirâmide de crenças da pessoa, ela vai ver quais são as portas possíveis para ela bater. Nós temos as portas das casas de religião, nós temos as portas dos psicólogos, nós temos as portas dos médicos, dos hospitais, as clínicas, policlínicas, CRAS, nós temos a porta do CRAS, nós temos hoje centros de convivência, assim, variados para a pessoa buscar ajuda, para ela construir condições para resolver as suas questões. Porque resolver uma questão utilizando de um recurso que vai criar outras piores não é resolução de questão. O álcool não é resolução de questão. Ele não resolve. Ele agrava questões. Ele agrava aquilo que era um desafio para a pessoa crescer, que desafio é isso, está me desafiando a crescer. Aí ele transforma em problema. Deixa de ser desafio e vai para o problema. Porque às vezes a pessoa acha, eu só tomo uma de vez em quando. Mas esse de vez em quando, no futuro, vai vir com diversos problemas. E não é nem que é o de vez em quando, no futuro. Sim. O de vez em quando vai saindo do de vez em quando. Vai só aumentando. E vai se tornando normal para aquela pessoa. E ela vai deixando de perceber que ela saiu da normalidade. Quando a pessoa tem que beber todo sábado, saiu da normalidade, irmãos. Sim. Quando a pessoa precisa de todo domingo beber, o dia dele estar lúcido com a família, ou sozinho mesmo, aproveitando, escolheu não ter família. Escolhi não ter família biológica ocupando o espaço da minha casa. Mas ele tem que saber que ele está com 10 bilhões de pessoas com ele não está sozinho. E que se ele escolheu não constituir uma família, ele traz competências internas para se administrar fisicamente sozinho dentro de uma casa, emocional e espiritualmente unido a todo o cosmos. Porque nós somos abertos, Deus não criou sistema fechado. Quem fecha é o homem, e é o materialismo que fecha. Você nunca ouviu alguém dizer, eu tive que fazer minha vida sozinho, eu não tive ninguém que me ajudasse na vida. A pessoa recebeu água encanada, recebeu luz chegando na casa dela, recebeu tecidos prontos, recebeu cobertores, a pessoa recebeu tudo isso pronto, ela só teve que trabalhar, gerar um dinheirinho para ir lá comprar, mas o difícil já tinha feito. A minha dificuldade hoje é ter um dinheirinho para comprar uma roupa, um chinelo, um tênis para eu trilhar novo cruzeiro, para baixo e para cima, uma comida para eu comer. Difícil é ter isso pronto. Que alguém produziu primeiro, né? Que alguém está produzindo por aí afora.
está semeando arroz, colhendo arroz, outra, uma beneficiadora limpando arroz. Temos que pensar nas mais beneficiadora transforma o milho em canjica grossa, canjica fina, e eu adoro. E faz um fubá. E faz fubá e bolo. Né? E imagina até chegar na minha mão esse material. Olha que coalizão de forças do bem que existiram. E que muitas vezes já chega pronto. Já chega pronto. Isso. Ótimo, Nádia. Gente, você que está aí ouvindo, né, estamos aqui abordando o tema O Homem de Bem. Está aqui a senhora Nádia. A Augusta está aqui, ela falou que por enquanto ainda não vai falar muito, vai dar mais uma boa noite, mas está aqui sempre falando aqui. Da próxima vamos ter que colocar um microfone para ela aqui, viu, Nádia? Para ela falar, porque eu estou notando aqui que ela está se soltando. Está. Está se soltando, e isso é bom. Isso é bom. E eu estou muito otimista que quando eu estiver no Rio, ela vai vir aqui falar. Que maravilha, aí, tá vendo? E aí a gente pode fazer algo já semanalmente, para não ficar tanto tempo demorado. Isso. Só está aumentando o nível, tá vendo? E a Augusta é serena, é meiga, vai falar leve, vai pegar leve. Eu tenho certeza que a comunidade vai gostar muito dos posicionamentos dela. Augusta é educadora. Augusta é educadora, que maravilha. Então, Nádia, estamos aqui quase terminando esse tempo aqui, mas deixe você aí à vontade para a gente fazer as considerações finais, né, algo que você queira colocar que talvez ficou aí sem abordar. Eu acredito que é um tema muito extenso, né? A gente ficaria muito tempo ainda para abordar muita coisa aqui. Deus é tão generoso que todos os temas são muito extensos. A gente vai trazendo pequenos fragmentos e com muita fé em Deus a gente vai orando para todos, com toda a nossa precariedade para colocar e etc. Mas na melhor da boa vontade que a gente está aqui, você sabe disso. Sim. E com muita fé em Deus, cada um vai recolher o de melhor ali e vai desdobrar. É como se nós recebêssemos um papel dobradinho e que em cada dobra ali estivessem muitas mensagens. E Deus é isso. E a gente vai desdobrando e abrindo novas mensagens e novas mensagens e novas mensagens e vamos chegando lá. E eu, como consideração final, eu gostaria de convidar os irmãos a nós estarmos todos muito conectados no que diz respeito a fazer mais consultas ao nosso interior, para sermos mais influenciados pelo nosso Criador, porque vamos acessando muitas informações maravilhosas que estão aí registradas. Vamos acessando informações que estão cosmicamente disponibilizadas, porque o Pai é imanente em todo o sistema que Ele criou. E nós irmos treinando a nos comparar a nós mesmos. Não nos comparar a ninguém e não comparar ninguém a nós. Nós estamos vivendo um momento crítico, que as pessoas estão sempre dizendo, eu faço, mas o outro não faz. Quando você apresenta a face de ser uma pessoa que pensa racionalmente a água, consumo de água, gasto de água, a pessoa diz para você, mas nem todo mundo faz. Vamos parar com isso, né? Vamos fazer o melhor que nós podemos, vamos nos comparar a nós, vamos fazer, porque os outros vão alcançar no seu tempo. Nos compararmos aos grandes humanistas, que são esses verdadeiros mestres que nos antecederam e aqueles que estão contemporaneamente convivendo aí conosco. Nós temos mestres maravilhosos convivendo conosco, sem trazer em nós essa expectativa de perfeição. Eu gostava muito do padre fulano, mas a partir do dia que ele falou tal coisa, desmontou meu mundo. Meu Deus do céu, mas o padre é um ser humano. Como que desmontou o seu mundo só por isso? Seu mundo estava frágil. Você estava exigindo muito dele, né não? Eu era da igreja fulana e eu era um evangélico praticante, mas a partir daquele dia que o pastor fez tal coisa, eu não quis. Não, querida, você tem que ir lá nele e dizer, olha, eu não gostei de sua atitude.
Eu sei que o senhor pode melhorar, mas se você não quiser continuar lá nessa igreja, vá para outra. Mas não largue a sua missão de evangelista, por favor. Não, no Espiritismo é a mesma coisa. Quem está lá é um grupo de pessoas querendo aprender, tentando se transformar para serem pessoas melhores. E através dos nossos recolhimentos interiores, nós irmos nos indagando o que eu quero para a minha caminhada e para a caminhada da humanidade. O que eu quero? Eu quero uma caminhada de união, de paz, de amor, de afetividade, de produção do bem. Eu quero estar de mão dada com a humanidade. Eu não quero me desvincular de ninguém. Esse desvincular pode ser que fisicamente eu não traga competência para estar próxima daquela pessoa. Mas é muito importante a gente passar a olhar para nós e ver que nós é que não trazemos a competência. Não é aquela pessoa que é o máximo de ruim, não. Porque se eu fosse um padrão espiritual Jesus Cristo, eu poderia estar com ela. Eu teria equilíbrio, desenvoltura espiritual suficiente ou não? Teria. Não seria infestada pelo que ela faz, não. Se eu sou, é porque falta em mim. E aí eu parar de atribuir apenas ao outro as faltas. Porque nessa proposta de sermos os evangelistas novos, nós olharmos que Cristo nos diz que o que nós queremos que o outro nos apresente, nós temos que apresentar a Ele primeiro. E Ele é enfático, Ele ainda põe primeiro. Fazei primeiro vós o que quereis que o outro vos faça. E essa palavra primeiro é para nos dar um alerta. E nessa afirmação de Cristo está a sociedade. E nós passarmos a nos ver como o sócio número 1. Nós ainda não nos vemos como sócio número 1 da sociedade, irmãos. É como se nós nos colocássemos aqui e a sociedade ali, e nós ficássemos de cá com olhar em viés, com olhos tortos, prontos para captar, quase os olhos fotografando o que nossos irmãos ainda não conseguem expressar de homem de bem. E como se nós não tivéssemos que estar ali, no grupo, incluído. Porque o que essa sociedade, da qual eu sou o sócio número 1, apresenta, é o que eu também apresento. Senão Deus não me permitiria estar aqui. Você sabe por quê? Porque Deus é conjuntivo. Ele não trabalha pela prática do disjuntivo. Se eu não fizesse parte do conjunto, estaria aqui não, cara. Estaria no outro planeta, fazendo parte de outro conjunto. Mas se eu estou aqui, pois é com essa sociedade que eu quero estar presente, dar as mãos. Eu quero me unir, fazer o meu melhor. E aí nós irmos todos os dias sabendo que nós somos e vivemos desigualdades na igualdade e igualdade nas desigualdades. Nós ainda temos dificuldade para ver isso. A gente quer separar. Nós não queremos viver assim. Eu sou igual ao Hernandes em alguns pontos. Que é isso que nós estamos, enfim, dizendo aqui nessa frase. Em alguns pontos sou igual ao Hernandes. Eu trago vontade de ser feliz, ele também traz. Eu trago vontade de ser homem de bem. Eu tenho certeza que ele também traz. Eu todos os dias busco ser aceita nos grupos. Eu acho que você também. São nossas igualdades. Agora, na nossa administração, no dia a dia, nós veremos as desigualdades, que é exatamente o que nos une. Isso é paradoxal, mas o que nos une são as desigualdades. Eu trago essa semente já pronta para semear no Hernandes. É o que ele traz de desigualdade com relação a mim.
Hernandes traz nas mãos dele um punhado de sementes diferentes para semear em mim. São as desigualdades que ele vê em mim. E nós dois haveremos de estar o tempo todo amando, construindo, buscando nos melhorar no conjunto. Nessa diversidade toda. Sem nos quebrar, sem viver nos quebrando. Às vezes a gente leva uma amassadinha, desamassa durante a noite com uma boa pressa, uma boa relaxação, um bom banho, uma boa sopa de inhame, que é desintoxicante, uma boa laranja antes de dormir, vai limpando nossos intestinos, desintoxicando, e no dia seguinte a gente haverá de estar inteiro, para começar o dia. Ser homem de bem, a minha última frase que eu gostaria de colocar, e essa eu escrevi que eu não quis esquecer. Ser homem de bem é processo de vigilância permanente no que falamos, fazemos, idealizamos. Temos o cuidado porque o que idealizamos, em algum momento, faremos. E estarmos atentos porque o que nós falamos é o que pensamos. Ah, eu falei, foi uma brincadeirinha. Não, você pensou isso. Não sucateie seu pensamento. Porque a gente não fala o que não pensa. Ah, foi uma brincadeira. Então não faça de novo. E nós somos uma região que a gente sofre uma cultura ainda de fazer brincadeiras com pontas de maledicência. Olha que meus filhos, desde pequenos, me corrigem disso. E vindo aqui passear, eles viram, mãe, é cultura na região. Cuidado, porque você vai ter que vencer uma cultura na qual você criou. E graças a Deus eles são ali. Todos dois. E casaram com duas pessoas que também são ali. E não me dão trela. Não quer dizer que sejam agressivos, que me tratem mal, que me desacatem diante do outro. Pelo olhar deles eu já sei. Às vezes é mãe. Já entende, né? Mãe. O mãe cumprido é o mãe que está dizendo, olhe para dentro de você, olha o que você falou. Tudo isso a gente reflete até em nós mesmos. Sim, isso mesmo. Ou quando o pai te chama filho, ou quando te chama pelo nome completo. Também. Eu tenho certeza que nós não nos felicitaremos, nós não seremos felizes se ficarmos buscando reconhecimento de fora para dentro. Porque nas desigualdades, eu posso fazer uma coisa pensando que estou fazendo super bem essa moça, mas ela não ser feliz com o bem que recebeu. Porque isso feriu, por exemplo, o seu orgulho. Ela não gostaria de receber esse bem e ela recebeu. É um bem para ela. E eu vou ter que compreender que na desigualdade ela não conseguiu ser feliz com o bem que ela recebeu. E eu compreender isso e ser feliz com o bem que eu fiz. Mesmo o outro não aceitando, né? Mesmo o outro não sendo feliz com o bem. Se eu tiver certeza que o que eu fiz é o bem, eu tenho que ser feliz de ter podido fazer, compreender, ser feliz por compreendê-la e não me desenergizar no sentido de uma força propulsora rumo ao homem de bem. Mais do que um sermão, ser uma mão, né? É ser uma mão. Ótimo. Nájila, algo mais que você queira destacar? Quem tem que ser nossa diretora é a nossa consciência. Sim. Eu não tenho dúvida disso. E ela tem que ser o tempo todo iluminada pelo nosso encontro com o Criador que está em nós. Não pode ser a consciência iluminada pelo materialismo. Eu acho até muito bacana a frase que tem ali em frente à escola Inácio Murta, da instrução nas Nasce a luz. células. Li essa frase agora quando passei lá. E falei, nossa, coisa linda. Porque conhecimento é luz. Sim.
A instrução nos permite a construção do conhecimento. Com o conhecimento nós mudamos nossas práticas, nós vamos para o fazer, e o fazer nos leva à construção da sabedoria. Aí é que é luz. Já é nesse estágio seguinte. Olha que caminhada bonita, né? E eu vim exatamente de lá aqui refletindo sobre essa frase e pensando nessa trilha, né? A escola instrui, o aluno constrói conhecimento, junto ali com todos, com o conhecimento ele vai estabelecendo suas práticas, sua maneira de viver, de ser, no fazer ele vai construindo os saberes, o saber vai se tornando sabedoria, é sabedoria luz. Que maravilha. Então é isso, gente. E eu agradeço a toda a comunidade, peço desculpa. Esperamos que tenhamos mais momentos como esse e que você não demore a voltar. E que a Augusta esteja muito em breve aqui, também explanando temas tão importantes como esse, que é bom a gente estar sempre falando, porque para muitos talvez pode falar, já sei, mas para outros desperta algo que nenhuma instrução, que é a televisão, que talvez no telefone, mas que pessoas de bem, como é esse tema aqui, pessoas de bem possam trazer algo que possa trazer aquele estado que a pessoa vai falar, opa, é esse caminho que eu devo ser melhorado, devo ser aperfeiçoado para me tornar um homem de bem. Obrigado. E olha, Hernandes, mais uma vez eu digo, nós precisamos cuidar melhor de nossas crianças, de nossos jovens, de nossos anciãos, de nossos adultos, no sentido da construção da real expressão de homem de bem. Inclusive, graças a Deus que o mundo está se organizando até no sentido das denominações. Por exemplo, se eu for dar entrada numa empresa no Rio de Janeiro, na junta comercial, olha que lindo, tem uma lista de nomes lá que é proibido, porque isso desmerece a sociedade. Eu tenho uns vizinhos lá que estão querendo mudar o nome da rede de restaurante deles, porque o nome não ilustra bem os próprios clientes que ali frequentam e as najas da vida que passam pela rua e veem aquela placa. Olha que lindo. Os cartórios de registro civil já têm nomes que os pais não poderão registrar filhos com eles. Que lindo. Por quê? Porque nome é energia em movimento que cria padrões de comportamentos ou incentiva. E nós estamos na hora de toda a comunidade se mexer no sentido de denominação das coisas na nossa comunidade. Ser nomes que realmente sejam conjuntivos na ordem do bem. Com muita fé em Deus. E tudo vai se ajeitar. Muito obrigada a todos, obrigada Hernandes, obrigada à Rádio 100. E estamos unidos em torno do melhor. Obrigado, Nádia. Obrigado, Augusta. Obrigado por você que ficou aí acompanhando. E tudo isso que você ouviu aqui, você pode estar acompanhando aí também na página da Rádio Cidade no Facebook. A gente vai estar disponibilizando também para você acompanhar tudo isso que foi dito aqui, que você tire o melhor proveito. Tenho certeza que você vai tirar o melhor proveito de tudo isso que foi dito aqui. Para você, uma ótima noite. Um grande abraço. Amanhã, a partir das 8, estou de volta. Eu acerto, é com você ou com Rosilda. Olha, Nádia, tem um monte de gente aqui, ó. Maria Helena Pereira, para todos os ouvintes, um aprendizado. Clemência Silva, dando uma boa noite. Os outros aqui eu não consigo ver, não. Só depois que concluir aqui que eu vou conseguir ver.